sede santos. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Amados irmãos e irmãs, bom dia com o Santo do Dia. Hoje, dia 18 de maio de 2025, em comunhão com nossa igreja, vivenciamos o 5º domingo da Páscoa e vamos conhecer um pouco da história de São João I, Papa e Mártir. O primeiro da linhagem dos Joãos. Como Papa, pouco se sabe sobre sua história de vida, mas os registros de seu pontificado deram aos cristãos a possibilidade de conhecerem os seus feitos e, entre eles, o enfrentamento de um dilema complicado em sua vida. A memória de São João I está unida ao drama junto ao imperador romano Teodorico. Mas, como guardião da promessa de Cristo, de que o inferno nunca triunfaria sobre a Igreja, São João I soube conduzir os acontecimentos com muita diplomacia e, sem um aparente sucesso, demonstrou que a verdadeira vitória está com aqueles que mantêm a sua fé inabalável. Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar esse momento em nome da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João nasceu na região italiana da Toscana, Florença. Ele assumiu o controle da barca de Jesus no ano 523, no século VI, sucedendo a São Hormidas, que morreria depois de quase 10 anos governando a Santa Igreja. O Papa João I teve como principal destaque de sua história o enfrentamento de um grave problema de cunho político-religioso junto ao imperador Teodorico, que comandava o Império Ocidental de Roma, local do pontificado do Papa João I. Teodorico era convertido ao catolicismo e tinha como aliados terríveis bárbaros não civilizados. Sua ganância pelo poder o fez aderir à heresia de Ário, tornando-se um discípulo ferrenho e cruel. Provavelmente, para Teodorico, era mais fácil assumir que Cristo não era Deus, garantindo sua posição de imperador, sem haver quem o alcançasse. Amados irmãos e irmãs, lembremos aqui da história de Santo Atanásio do século IV, que também enfrentou a heresia ariana. E foi nesse período também que o Império Romano começava a ter dificuldades administrativas, militares e econômicas. O primeiro imperador que iniciou a implementação de mudança para fortalecer o império foi Diocleciano, mas quem dividiu o Império Romano em Ocidente e Oriente foi Teodósio. Vamos conhecer um pouco do dilema sofrido por São João I. O ano era 523. Nessa época, as questões religiosas estavam fortemente entrelaçadas com a política. O imperador do Oriente era Justino I, que tinha grande consideração pelos católicos. Certa vez, diante de revoltas e crises, promulgou um decreto muito severo contra os arianos do Oriente, que os obrigava a se retratar e a devolver aos católicos as igrejas que foram construídas pelos cristãos. Elas não deveriam ser usadas pelos arianos, que justamente não mereciam ser conhecidos como discípulos de Cristo. Ele também os proibiu de ocuparem qualquer cargo civil ou militar. Teodorico, o imperador do Ocidente, ficou muito irritado, pois em seu reinado havia feito muitas concessões aos católicos e também
não podia ignorar o fato de que os seguidores da sua própria fé tivessem aquele tipo de tratamento. Então, em 524, Teodorico compôs uma delegação para ser enviada à cidade de Constantinopla, obrigando o Papa João I, que já era idoso, a guiá-la. A viagem ao Oriente era longa, mas, se era esta a vontade do Senhor, Papa João I aceitou sem hesitar. O pontífice de fato temia que sua recusa pudesse representar uma represália contra os católicos e dali iniciar novamente as perseguições que já haviam terminado. O objetivo da viagem era solicitar do imperador a revogação do decreto e assim o Papa João I torna-se o primeiro Papa a sair de Roma depois de Pedro. Justino, sabendo da honra que era ser visitado pelo sucessor do primeiro Papa, recebeu João I com as maiores honrarias. Permitiu que este presidisse as celebrações de Natal e Páscoa e quis ainda que João o coroasse como o imperador católico que era. É claro que o Santo Padre desejava reaver as igrejas, mas de que serviria esse plano se ninguém as frequentaria, pois os que viviam em seu entorno eram todos arianos? São João I sabia que era muito mais sábio um plano de evangelização bem arquitetado do que um decreto que emanava poder e simples aparência. Mesmo assim, argumentou pela revogação do decreto. O imperador Justino, entretanto, cedeu parcialmente. Ele aderiu ao pedido de restituir aos arianos as igrejas confiscadas, mas insistiu na privação dos direitos dos arianos convertidos ao catolicismo que novamente se tornassem arianos. Foi o suficiente para o cruel Teodorico mandar matar alguns bispos que havia aprisionado e condenar São João I à morte. No momento em que São João pisou no porto, foi pego pelas tropas imperiais e, com muitos maus tratos, foi condenado a viver em uma prisão em Ravenna. E foi lá que São João I entregou sua vida, morto pela sede e pela fome, no ano de 526, totalizando seu tempo de governo em apenas 3 anos. Amados irmãos e irmãs, os decretos se passaram, os imperadores também. Reina, contudo, a única e inabalável, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. As heresias caem no esquecimento, constantemente querendo retornar para destruir as fileiras dos fiéis. São João I, apesar das negociações mal-sucedidas, hoje brilha no céu, ao lado de São Pedro e São Paulo, apóstolos, sendo aclamado como fiel sucessor da primeira pedra. Vendo isso, comparando esta situação, percebemos quem de fato venceu. Amados irmãos e irmãs, que o grande Papa São João I, o primeiro entre os Joãos, continue abençoando o nosso Papa e nos dê uma visão cheia de fé para enxergar as aparentes derrotas que a religião sofre na história, pois, quando o tempo passa, podemos ver que, por detrás de todas as nuvens cinzentas de problemas e dificuldades, o céu é sempre azul. Sede santos, porque eu sou santo. Convido você para estar conosco amanhã. Não esqueça de curtir, comentar e divulgar o nosso projeto. Abençoado dia, paz e bem!